Olá, espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma vez para falar de bruxarias, mitologias. Hoje eu vou falar sobre a deusa Vênus, né, as forças venusianas, mas vou falar de uma maneira geral sobre as divindades relacionadas ao amor, à beleza, ao magnetismo, sensualidade. Né? Vou falar de maneira ampla, não vou me resumir à deusa Vênus. Mas eu escolhi Vênus porque é uma divindade que eu cultuo, né? Eu tenho ela nos meus altares, é uma divindade que eu já cultuo há bastante tempo. É a deusa do amor e da beleza que eu me conecto, que eu tenho uma afinidade e recebi alguns chamados, né? Algumas respostas aí bem claras. E porque Vênus também tem a sua importância, claro, como todas as outras deusas do amor, mas Vênus tem a particularidade de ter um planeta aí com o seu nome, né, que justamente simboliza aí o amor, né, as coisas belas, as artes. Tem um dia da semana que é dedicado para a deusa Vênus, né, as sextas-feiras, é um dia dedicado aí para rituais de amor, enfim, conexões relacionadas aí ao amor, à sensualidade e à beleza. Mas tem as suas correspondências, né? Vênus é a romana e Afrodite é a grega. Né? Então vem aí desse panteão greco-romano. Então são divindades que têm muitas coisas parecidas aí no mito, né? No mito tanto de Afrodite como no mito de Vênus. Então elas se confundem. Então são cultos parecidos, né? Porque existe esse panteão greco-romano que teve aí uma simbiose. E mais antigamente tem as suas também, as divindades também que é como se elas tivessem sofrido uma ramificação e tem as suas associações também, a sua simbiose, que são as mais antigas, como Ishtar na Babilônia e Inanna na Suméria, né, que são deusas do amor, mas também elas têm uma conotação de guerra também. São deusas do amor e deusas da guerra, só que Vênus e Afrodite, elas também têm essa dualidade. Né? Tem pessoas que acham que não, mas quando a gente estuda mais profundamente essas divindades, elas têm essa conotação também de guerra, não de guerra no sentido bélico, como Ishtar ou como Inanna, que são deuses aí também que os mitos se confundem, são deusas muito parecidas, elas eram da mesma região, né, só que de locais diferentes. Então, as histórias, os mitos, os cultos se confundiram. Então, quando a gente fala de Ishtar, a gente fala de Inanna também, porque os cultos são muito parecidos. E tem essa coisa de guerra também, né? Essa dualidade, né? Ishtar e Inanna eram deusas do amor, da beleza, da fertilidade, mas também eram deusas da guerra, da justiça e da ordem. E Vênus e Afrodite, assim como outras deusas do amor, elas também podem carregar aí essa conotação. Deusas do amor de uma maneira geral, como por exemplo tem a Freya, que é do panteão Assatro, né, que é viking, Freya ou Freyja, enfim, é uma deusa do amor também. Entre os hindus tem Lakshmi, que ela já é uma deusa do amor, da família, da prosperidade, da riqueza. Deixa eu ver outro panteão. Enfim, todo panteão vai ter a sua correspondente de deusa do amor, deusa da guerra, deus do submundo. Então, todos os panteões ali, o seu que é um panteão que é um conjunto de deuses, vai ter uma deusa específica para cada finalidade, né? E vamos lá. As forças venusianas, né, esse termo, né, forças venusianas, por quê? Por causa da grandeza dessa força, né? Que também é um planeta, né, que é a estrela, né? Vênus, a estrela da manhã, que também aí tem a sua conotação com Lúcifer, né? Por ser também aí ligado aí à estrela da manhã, né? Muitas pessoas se referem a Lúcifer como a estrela da manhã, Lucifer. Então tem essa confusão, né? Lúcifer que o nome depois foi corrompido aí por uma confusão de interpretação, enfim. E tem a sua importância. Falando de deusas do amor de uma maneira geral, quando a gente fala de divindade do amor, a gente lembra logo de amor conjugal, de beleza, né, de estética, mas essas divindades, elas têm a sua profundidade, elas têm os seus epítetos, sim, então elas são deusas diversas no sentido assim, de seus atributos. Elas não podem ser resumidas a só amor, beleza, essas coisas fúteis. Muitas pessoas não cultuam divindades assim,
de amor e de beleza, porque acha que é uma energia que não precisa ser cultuada, que é boba, que é fútil, porque quem conhece só de maneira superficial acha que se resume a isso. A você tá bonita, maquiada, a você arranjar namorada, arranjar marido, e não é bem assim, né? Todas essas divindades, elas têm muita profundidade, elas trabalham vários aspectos da nossa vida, trabalham o amor, porque o amor, essa energia universal, ele está conectado com a própria criação do mundo, né? Então, é uma energia, é um campo, né, ligado ao campo emocional que não pode ser desprezado. Nós temos que olhar com carinho, com cuidado, sim, e trabalhar essas forças de amor, de beleza. Afinal de contas, todo mundo quer amor, todo mundo quer beleza, todo mundo quer aí um companheiro, ou ter autoestima, autoconfiança. E tem a questão das curas também. Essas divindades trazem a transformação, trabalha-se muito nas curas. E é aí que vem a profundidade dessas divindades, porque para além dos aspectos aí mais superficiais, né, de atributos como beleza, enfim, magnetismo, sensualidade, elas nos ajudam na nossa cura emocional. O nosso campo emocional, que é ligado aí às águas, né, que são os 4 campos que a gente tem que cuidar, né, na nossa vida: o campo emocional, o mental, o físico e o espiritual. E o campo emocional está diretamente ligado às águas, que está diretamente ligado a essas divindades. Então, quando se fala de amor, é no sentido mais amplo da palavra. Amor universal, amor fraterno, o amor pelo nosso sagrado. Então, por isso da importância dessas divindades, né? Então, não é uma coisinha boba e fútil. E como é que essas deusas trabalham na nossa profundidade, né? E onde vem os aspectos de guerra, né? Aspectos de guerra aí relacionados a Estar, que também se relacionam com Vênus e Afrodite. A guerra entra no sentido da gente lutar aí pelos nossos objetivos. Nós temos várias lutas internas, né, com relação a amor mesmo. Aí já entra uma questão social, uma questão de dependência, a questão das relações tóxicas e da relação com nós mesmos, que entra aí também o espelho, né? O espelho de Vênus, o espelho de Afrodite. Tanto que o símbolo da deusa Vênus é aquela cruz com o círculo que lembra ali o espelho, né? Então, essa questão há muitas vezes das nossas guerras internas, né? A guerra com nós mesmos. E o espelho de Vênus, ele vem assim para nos refletir, né? Então, ele vai trazer essa auto-reflexão, literalmente, para que a gente possa nos enxergarmos assim inteiramente, né? Como nós somos, de maneira inteira, né? E é um processo que pode ser doloroso, é um processo profundo, né, da gente não passar a se olhar mais de maneira superficial, mas nos olharmos de maneira inteira, com todas as nossas dores, com todos os nossos traumas, reconhecermos também a nossa beleza, as nossas virtudes. Então o espelho ele vai refletir tudo isso. Então por isso que é um símbolo dessa divindade e de outras divindades relacionadas à beleza. Essa autorreflexão, essa verdade que o espelho traz, que é essa verdade que a gente precisa para cuidar ali do nosso campo emocional. Os aspectos de guerra entra nesse sentido de você lutar por essa plenitude, por essa harmonia, por desfazer certos padrões de comportamento e de traumas. Aí já entra a questão do feminismo, né? Tanto que muitos grupos de feministas, assim, a maioria tem o símbolo de Vênus ali representando. Por quê? Porque ela é a personificação do sagrado feminino, da energia feminina, no sentido de empoderamento mesmo, né? De nós nos impormos aí na sociedade, de nós nos impormos nas nossas relações do dia a dia, seja familiares, seja relacionamentos conjugais, nas relações de trabalho, né? Naturalmente a mulher já é muito subestimada, né? Por conta do patriarcado, as grandes religiões, enfim, toda essa questão que todo mundo já sabe. Então, Vênus e as deusas do amor e da beleza, nessa profundidade, nessa questão de guerra, elas vêm nos auxiliar com essa força, a força que nós temos que ter para nós nos impormos, seja no ambiente de trabalho, que a gente sabe que para as mulheres é um pouco mais difícil, as pessoas acham que não, mas muita coisa mudou, muita coisa melhorou, mas ainda existe aí uma competição, existe uma diferença.
Nas relações conjugais aí já entra a dependência emocional, já entram aí certas violências, né? Existe muitas vezes a gente não consegue se impor, não consegue dizer um não, né? E a gente precisa dizer o não, a gente precisa impor limites nas nossas relações, a gente precisa se respeitar. E essas divindades nos auxiliam nisso, elas trazem isso para a gente enxergar essas coisas, né, esses aspectos aí das nossas vidas e nos ajudam a nos empoderar, a trabalhar essas dores, esses aspectos negativos, né, relacionados a amor e as relações, né, afinal de contas, a gente não pode ignorar essas forças e esse aspecto porque a gente está se relacionando com outras pessoas o tempo todo. Nenhum ser humano é uma ilha, então a gente está sempre se relacionando com alguém, seja com seus filhos, com seu companheiro, com a sua companheira, seja nas relações de trabalho, perante a família, as relações de amizade e na sociedade de uma maneira geral. Então, trabalhar essas energias, trabalhar com essas divindades, né, do sagrado feminino e relacionadas ao amor, tem essa questão social, essa questão do empoderamento também, da gente quebrar certos padrões que foram impostos, certos condicionamentos, certas coisas que são muito difíceis, né, relacionadas a amor, a relações, elas nos ajudam a curar os nossos traumas, né, muitas pessoas adquirem muitos traumas durante a vida relacionados a sentimentos, relacionamentos tóxicos, a padrões que você aí sempre vai repetindo, porque não consegue quebrar um padrão, né, de sempre ali atrair as mesmas pessoas com as mesmas problemáticas. Enfim, é uma força, é uma energia que nos ajuda a alcançar essa plenitude, essa harmonia, essa leveza, né? E também a deusa Vênus, como as deusas do amor de uma maneira geral, elas também têm ligação com a questão da prostituição sagrada, né? Então, a prostituição sagrada também é trabalhada por essas divindades, né? É muito relacionada com o estar, mas também com essas outras deusas do amor. Por quê? Porque o amor e o sexo, a sexualidade, são energias sagradas, né? E o sexo por si só, quando a gente começa a se conectar com essas divindades, a gente não faz mais sexo da mesma maneira. A gente passa a fazer de maneira sagrada, de maneira divina. Por quê? Porque a gente tem consciência e tem noção de quanto esses momentos eles são divinos, quanto a gente pode aproveitar nas nossas ritualísticas e para trazer aí essa energia, essa plenitude, sem amarras, sem moralismos, aproveitando ali toda a liberdade sexual, com intensidade, com paixão, com sensualidade. E isso nos traz o quê? Autoconfiança, autoestima e aproveitar os prazeres, né? Transformar uma coisa mundana, teoricamente, em sagrado. É ali a mistura do sagrado e do profano na questão sexual. E essas divindades nos ajudam a retirar essas amarras, a amar plenamente, a fazer sexo plenamente. A gente se voltar para aquilo que a gente realmente gosta. Né? Às vezes você ama de um jeito e não é a maneira que lhe satisfaz ou que você é feliz. É você se permitir experimentar coisas novas que vão de encontro ali à sua plenitude, né? À sua felicidade, ao êxtase, ao prazer, ao gozo. Então essas divindades nos auxiliam nisso também. Então é todo um trabalho muito intenso e é todo um trabalho amplo com essas divindades. Então não é uma coisa superficial, é de extrema importância. Então, tem a questão da prostituição sagrada, tem a questão das curas emocionais, são deusas ligadas à transformação, né? Então elas nos ajudam a nos transformar, a nos tornarmos mais fortes emocionalmente e na maneira como a gente se relaciona aí diante da sociedade, né? Aprendendo a equilibrar essas emoções, porque são divindades geralmente ligadas às águas, principalmente Vênus e Afrodite. Então, a água, que é o elemento, a água e a terra, né? Mas especificamente Afrodite e Vênus as águas, Star e Nana já vão ser mais associadas à terra, né, a questão da fertilidade. Tem esse outro aspecto também da fertilidade, da prosperidade, da abundância. Elas têm ligação sim com a maternidade, né, em algum aspecto, algum epíteto, mas não é um aspecto muito bem, muito presente. Então a fertilidade aqui é no sentido de
preparar o solo fértil para que a gente manifeste as nossas coisas, para que os nossos projetos cresçam, aquilo que a gente almeja na nossa vida. Então, essa fertilidade, né, de prosperidade, na questão das riquezas, do dinheiro, do sucesso, da ascensão profissional, a ascensão social, elas nos auxiliam também nisso, porque tem um magnetismo, né, tem a questão do magnetismo que elas nos ajudam a nos tornarmos magnéticas para a gente atrair o que é necessário, atrair a pessoa certa que vai te auxiliar em um projeto, encantar e atrair a pessoa certa que vai enfim, te auxiliar em alguma questão da sua vida, né? Não necessariamente para relacionamento, mas nas relações profissionais, nas relações do dia a dia, familiares. Então a gente precisa desse encantamento. Muitas vezes a gente está por exemplo, em família. Às vezes você não tem uma relação muito boa com a sua família, tem conflitos. Então usar a energia dessas deusas, elas ajudam a dissolver conflitos, por conta do magnetismo, por conta dessa energia mais suave, que aparentemente é suave, mas ela tem um grande poder transformador. Então, elas também têm essa possibilidade, né? Essa característica de dissolver aí os conflitos. Então, ela é sempre muito bem-vinda nessa questão, né? De trazer a paz, de trazer aí a harmonia. E todo mundo quer esses momentos, né? A gente quer viver em paz, a gente quer viver em harmonia, quer viver com alegria, com plenitude. Bom, alguns atributos, algumas correspondências dessas deusas. Vou falar de Vênus, mas de uma maneira geral se aplicam a todas, né? É bem parecido ali. Eu não vou entrar aqui em detalhes de mitologia, né? Então, quem quiser estudar aí mais profundamente os mitos, eles vão ter aí as suas diferenças, as suas simbologias, e cada pessoa vai se conectar, vai achar mais conveniente, né, cada mito, cada deusa, cada povo, cada panteão. Mas de uma maneira geral, as oferendas que a gente faz, né, falando de correspondências, deusas do amor, da beleza e das artes, geralmente gostam de velas vermelhas, verde e rosa, cor de rosas, especificamente rosa para Afrodite e verde para Vênus. A cor sagrada de Vênus é verde, mas também dourada, vermelha, a própria branca também. Rosas de todos os tipos, rosas vermelhas, rosas cor-de-rosa, jasmim, violetas, né? Todo tipo de rosa aí que é bonita, né? Tudo que tem beleza, essas deusas gostam. Cristais cor-de-rosa, como o quartzo rosa, tem a granada, que é vermelha, tem a jaspe vermelha, quartzo verde também. Então, todos os cristais aí vermelhos, verdes e rosa, a gente pode ofertar para essas divindades também. Conchas, né? Especialmente para Afrodite e Vênus, né? Que tem aí essa simbologia com as conchas, né? Tem todo um significado, né? O próprio mito do nascimento de Vênus é muito bonito, a figura, a imagem, né? Foi retratada várias vezes por vários pintores. E a concha, ela simboliza esse recipiente, a concha de Vênus, né? Aquela concha grande que você pode guardar líquidos dentro. Então, você pode ofertar para essa deusa, pode ofertar coisas ali dentro para ela, enfim. Os animais, pombos, cisnes, golfinhos, né? São animais que representam essas divindades, que você pode colocar ali uma representação para chamar essa energia, né? Para ofertar para ela. O metal sagrado de Vênus é o cobre, porque ela tem essa cor, né, o acobreado mais para o dourado, né, que é muito bonita. Então é o metal sagrado de Vênus, e remete-nos ao amor e à beleza de uma maneira geral. E até fisicamente também, você ter algum brinco, um cordão, um anel, um bracelete de cobre, ofertar para essa divindade é interessante. E você usar alguma peça de cobre, até fisicamente, traz benefícios para a nossa saúde também. Ele traz ali alguns benefícios de recuperação da saúde, de vitalidade. Então, é um metal sagrado que tem muito poder associado a essa divindade, tá? O espelho, né, o próprio espelho, a gente pode ofertar espelhos para essas divindades, né, para a gente se refletir, para a gente enxergar a nossa beleza, ou buscar essa beleza, buscar aí essa profundidade, né? Ofertar espelhos para essas divindades é interessante. E bebidas doces, de maneira geral,
né? As frutas também, frutas vermelhas, frutas adocicadas como maçã, uva, pera, os morangos, a própria melancia, né? São frutas aí que a gente pode ofertar. E mel também, mel que simboliza aí a doçura, a beleza, né? Enfim. Essas são algumas atribuições e como é que a gente se conecta com essas forças, né? Bom, primeiramente a gente se voltando para tudo que é belo. Essas divindades são divindades das artes também. Então, por exemplo, você admirar uma coisa bela, você se arrumar, né? Você ouvir uma boa música, você oferecer uma dança, por exemplo, você ofertar uma dança para uma divindade do amor. Você se arrumar, você colocar uma roupa bonita, colocar uma música sensual e você ali sentir o seu corpo, os seus movimentos e ali você ofertar aquela energia para aquela deusa ali se conectando com esse momento de alegria, de movimentação, de leveza. E se você faz algum artesanato também, se você pinta, enfim, se você faz alguma arte manual, também alguma coisa que é bonita também, né? Você ali fazer alguma coisa com as suas próprias mãos e ofertar para essa deusa, que ela também é uma deusa das artes, entendeu? Das artes de uma maneira geral, de tudo aquilo que nos traz ali a beleza, os encantos, que nos inspira emoções, né? Boas emoções. Então a música, uma boa música, uma pintura, enfim, coisas que nos remetem às artes também são simbologias, também agradam essas divindades. E, bom, na prática, como é que a gente se conecta com essas divindades? Primeiro, você vai escolher a divindade que você vai se voltar, né? Primeiramente, estudar ali os mitos, estudar a história, estudar os panteões, e você vai ali, né, tendo os insights ali de acordo com a sua intuição, você vai se voltar para aquela divindade que você, né, mais se identificou. Bom, primeiro fazer um altar, né? Um altar simples, então fazer um altar com símbolos daquela divindade, né? Com imagens de animais que simbolizem aquela divindade. Aí vem as conchas, as velas coloridas, né? Velas verde, rosa, as frutas que a gente pode ofertar, incensos aí de jasmim, incensos de rosa vermelha, incensos de canela, de cravo e de açafrão também, é uma erva sagrada dessas divindades. Tudo isso você pode montar aí o seu altar para começar a chamar essa energia, né, dessas divindades para ajudar aí nesses processos. Eu gosto muito dos banhos, né, porque os banhos, né, tem ali o elemento água junto das ervas. E eu gosto do vinho também. Tem um banho que eu sempre faço, que eu tomo esse banho, mas eu também oferto para a deusa Vênus, que é fazer um vinho, temperar um vinho, que também é uma coisa assim que lembra muito dos ciganos, né, da magia cigana, os vinhos aí temperados. Então, eu pego um vinho aí de boa qualidade, um vinho doce, né, e corto frutas, né, maçã, uva, pera, morango, as frutas que eu tiver ali à minha disposição, né, de acordo com a minha intuição, e eu misturo com o vinho e levo para o fogo, né, e ali eu já vou conjurando, ali eu já vou colocando as minhas intenções, e quando levantar a fervura, coloco também canela e cravo e hibisco e anis estrelado. Você pode colocar uma erva só ou todas, enfim, vai da sua intuição. E coloco para ferver, já conjurando, já chamando aquela energia, e quando levantar a fervura, apagar o fogo e juntar o restante do vinho, certo? Coloco um pouco de mel e gengibre. O gengibre, ele é uma erva que é uma erva coringa. Por quê? Porque ele é como se fosse uma pilha de energia. Então, tudo que você vai fazer, que você quer que tenha um poder a mais, que tenha mais força, você pode usar do gengibre. E o gengibre é uma erva aí que remete a fogo também, a paixão, a sensualidade, né? Tem o gosto bem forte e remete a fogo também. Então, ralar um pouquinho de gengibre e colocar junto com o vinho dá um sabor especial e também agrada muito essa coisa mais ardosa, mais picante. E esse vinho você vai oferecer, né? Você vai consagrar para essa divindade do amor, a sua escolha.
e você vai oferecer para a divindade, né? E vai colocar mel também, né? E enfim, todo um vinho temperado ali, adocicado, cheio de especiarias, de frutas. E você vai ofertar esse vinho para a deusa Vênus, né? Para a deusa aí da sua escolha. E eu tomo banho também com esse vinho, né? Eu separo um pouco desse vinho, então eu faço um específico só para tomar o banho. Junto mais água, aí coloco essências, óleos essenciais ou perfume e tomo da cabeça aos pés, chamando aí essa energia para mim, chamando essas energias de amor, de beleza, de cura também, de transformação, de abertura de caminhos. Essas divindades do amor, elas também abrem os nossos caminhos aí para a prosperidade, para as finanças, né? Essa movimentação também. Também é possível trabalhar isso. Então, é uma maneira de se conectar com essas divindades através dos banhos, através ali das oferendas. É comum fazer banhos com leite também, né? Em vez de usar o vinho, fazer esse mesmo banho usando leite, com frutas ou com ervas relacionadas ao amor. Vai da sua intuição e das suas práticas, das ritualísticas aí, que cada pessoa tem o costume de fazer e que mais faz sentido para você, né? Às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para você. E as ofertas de frutas, de mel, de conchas, de quadros bonitos, lenços bonitos, tudo que traga beleza, tudo que traga essa alegria que preenche os nossos olhos, que nos traz esse sentimento de amor, de beleza, a gente pode ofertar, que essas divindades se conectam muito bem. E uma magiazinha simples para você se conectar com essa deusa é você consagrar um espelho para ela, né? Você vai consagrar ele da sua maneira. Você vai ofertar uma taça de vinho, né? O vinho comum ou o vinho temperado vai da sua intuição, da sua disposição também de fazer as coisas. E acender uma vela ou rosa, ou verde, ou branca, ou dourada, né? Vai também da sua vontade. E você vai fazer uma conjuração para essa deusa. Você vai se olhar no espelho, você com a vela ao lado, refletindo você. Você vai passar mel nos seus lábios e você vai fazer a conjuração para essa deusa, puxando esses aspectos de magnetismo, de amor, de cura, né, de sensualidade, de sexualidade, ou mais especificamente quando você quer encantar uma pessoa. Então já entrei os feitiços de glamour, né, que você quer seduzir uma pessoa, quer encantar, então você faz esse feitiçozinho, faz essa conexãozinha, que pode ser um feitiço, mas também pode ser uma gnose, para você entrar em contato com essa força dessa deusa, né, pedir insights, pedir ali orientações e visões, vai da sua intuição, são muitas possibilidades. Então, essas simbologias, elas são simples, né? São muito fáceis de fazer. E quando a gente começa a fazer, vai despertando ali a nossa intuição. Tem os banhos, tem as ofertas, tem a dança, tem o próprio sexo que você pode ofertar para essa divindade, sim. Pessoas que já têm o costume com a magia sexual, com a energia sexual, pode ofertar o seu sexo diante do altar. Ou junto ali do seu parceiro, ou então solitariamente, direcionando essa energia para essas divindades e para essa cura, se você necessita de cura, ou esse empoderamento, ou essa autoestima, essa autoconfiança, né? Se você precisa disso na sua vida, e trabalhar a energia feminina. Porque a gente vive também num mundo em que as mulheres naturalmente têm que ser mais masculinizadas para que elas sejam respeitadas. Então, trabalhar esses aspectos de feminilidade, de sedução, essa coisa mais suave da conquista, do magnetismo, é importante também, tem o seu grande valor, que não pode ser desprezado. Aí, falando de todas essas coisas também, remete também às nossas guardiãs, né? As pombogiras. Tem pombogiras aí que elas trabalham muito bem essa questão. Não vou colocar aí toda pombogira trabalha com isso, não. Tem pombogiras que elas trabalham outros aspectos, né? Já vão trabalhar mais a questão de demandas, de feitiços, um outro tipo de trabalho. Mas tem pombogiras específicas que trabalham essa questão da nossa sensualidade, do nosso amor próprio, da nossa sexualidade, né? Como quebrar tabus, como quebrar traumas. E elas vão nos ajudar também, né? Então, se você tem uma pombogira que trabalha bem esses aspectos também, você pode associar sim a energia de uma guardiã com uma divindade para fazer um trabalho mais completo, né? Para trabalhar bem esses aspectos e também trazer a prosperidade.
essas divindades, elas trabalham muito bem isso, essa questão da prosperidade, do dinheiro, das finanças dos clientes, porque para a gente atrair as coisas, a gente precisa de quê? De magnetismo. Magnetismo no nosso olhar, na maneira de falar, na maneira de se expressar, né? Energeticamente, a gente precisa estar ali com uma vibração que atraia o que a gente deseja, né? Atrair ali a simpatia de uma pessoa, atrair um cliente, né, para dissolver um conflito. Então, as nossas guardiãs, as pombogiras, junto com essas divindades do amor, podem nos auxiliar sim muito nisso, nesses aspectos, né? Bom, eu vou encerrar desejando que as deusas do amor e da beleza possam invadir aí os seus corações e as suas mentes, trazendo beleza, trazendo equilíbrio, trazendo contentamento, trazendo as curas necessárias, trazendo a alegria de viver, porque nos conectar com essas deusas é uma ode aí à própria vida, né? A própria alegria de viver, ao êxtase, aos prazeres, e que a gente se permita sentir esses prazeres, sentir essa alegria de viver que em alguns momentos da vida a gente acaba perdendo, mas que elas possam nos devolver essa alegria de viver, que abram os nossos caminhos, que nos tragam magnetismo, que nos tragam autoconfiança, autoestima, beleza e poder. Espero que vocês tenham gostado.